Olá, boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Que bom ter vocês por aqui. Vamos chegando. Hoje é dia de gente de todo tamanho, de toda idade. Hoje é dia também das crianças estarem presentes aqui. Todas as crianças que eu sei, que eu conversei com os papais aí, eu convidei para estarem aqui. Então, se você tem uma criança também em casa, chama para participar, que hoje a live tem um quê especial para elas, tá bom? Ei Maria, ei Dri, bem-vindas, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou colocar aqui um lembrete. Ei Ana Laura, tudo bem, querida? Que bom você aqui, ei Grazi. Oi Andreive, tudo bem? Ei Albitia. Que delícia vocês aqui, tô colocando aqui agora, Dri. Eu só vou colocar assim, lembrem-se da água. Deixa eu fixar o bichinho aqui, peraí. Fixar comentário. Fixou? Fixou. Ei, pai. BH Flores, Thelminha. Pulei alguém? Ana Tonelli, querida. Que bom, gente. Bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Então, hoje, como eu tava... Tatiana também, querida. É Tatiana que tá aqui ou Tassiana? Deixa eu ver aqui. Pulei alguém aqui, gente. Passou muito rápido todo mundo entrando. Que delícia todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, que bom. Hoje Tassiana. Ah, muito bem. Bem-vinda, querida. Então vamos lá. Hoje, quem tiver criança em casa, convida para poder estar aqui com a gente, porque vocês vão ver que eu brinquei no story antes, né? Mas realmente essa live ela é para criança. Porque eu coloquei alguns elementos específicos, especiais, mas também porque, como eu brinquei no story antes da live, Reiki, os princípios do Reiki são tão tranquilos, são tão fluidos, são tão fáceis de aprender que a gente aprende brincando. E essa é a ideia realmente, sabe? É que a gente vá trazendo realmente esses princípios do Reiki, essa forma que a gente propõe a partir do Reiki de viver, né, de fazer tudo, de ter atitudes, e que a gente possa desde pequenininho passar para os filhos, para os netos, enfim, para as crianças com as quais a gente convive, né? Então, quem tiver criança, como diz a Adriana Calcanhoto no Adriana Partimpim, tem criança na plateia? Então, que cheguem as crianças, porque hoje é um dia especial também para falar delas, né? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo por aqui. E aí? Obrigada! Então, vamos lá. Os princípios do Reiki, eu vou começar então a dar uma introdução aqui, já a gente entra nas novas partes que vocês vão ver na live hoje. A live hoje tá cheia de surpresas. Vamos lá. Os 5 princípios do Reiki, na verdade, são... Quando a gente fala que Reiki não é religião e sim um estilo de vida, né? Porque ele se baseia, dentre outras coisas, nesses 5 princípios, que são bem interessantes e bem fáceis da gente levar para a vida da gente, né? E eles foram repassados por Mikao Usui. O Mikao Usui, que é a pessoa que recebeu em 1922 todos os fundamentos do Reiki, e a partir dele o Reiki nasceu pra gente, né? Alguns anos depois saiu do Japão e veio parar aqui no Brasil. Então, em 1922... Ei, Júnia! Que bom você por aqui, bem-vinda! Que saudade! Então, em 1922, quando o Mikao Usui ele recebeu esses fundamentos do Reiki, né? Ele se baseou em alguns ensinamentos do imperador Meiji, na época, para criar esses 5 princípios, sobre os quais realmente o Reiki se baseia, enfim, sobre os quais a gente constrói toda a filosofia do Reiki, né? E hoje realmente o convite é para que vocês conheçam esses princípios do Reiki e passem a vivenciá-los no dia a dia de vocês. Para isso eu vou ensinar cada um deles com calma, falando, mas vocês vão ver que é super tranquilo, é super fácil. E geralmente a gente tem aí a gente já teve aula de, me lembra aí, Dri? Português, né? Gramática a gente já teve aqui nas lives. Já tivemos aula de ciências, astronomia. Tivemos aula de que mais?
Lembra aí, Dri? Vira e mexe, a gente tem umas aulas, assim, de alguma coisa aqui. É super eclética essa live. E hoje, especificamente, a gente vai ter uma aula de japonês e uma aula de português de Portugal. Entendeu? É assim, lindamente assim. Tem alguém de Portugal aí hoje? Porque já teve gente de Portugal aqui na live. Então, primeiro eu queria explicar para vocês o seguinte, que às vezes quando a gente coloca lá a palavra Gokai. Ai, que bom, Maria Rita, também reikiana, bem-vinda. Que ótimo, vamos compartilhar então aqui hoje, né, os princípios do Reiki, que é o Gokai, né? Quando a gente vê escrito aí Gokai, G-O-K-A-I, são os 5 princípios do Reiki. E o interessante de entender... Ei, Grazi, bem-vinda! Que bom você aqui! O interessante de a gente aprender é que às vezes pode ser que a gente coloque, por exemplo, uma pesquisa do Google e apareçam coisas diferentes. As nuances podem ser diferentes, mas a essência de fato ela não se perde. Mas o que acontece? Só para vocês entenderem por que tem algumas diferenças entre uma fonte e outra do Gokai ou dos 5 princípios do Reiki. O que acontece é que quando eles foram escritos no japonês antigo, que até mesmo para os japoneses, né, atualmente, é uma língua difícil de se traduzir, é uma língua que não é assim tão fluida para eles. E então eles tiveram que traduzir do japonês antigo para o japonês moderno, e daí para o inglês, e daí para português, e daí para outras tantas línguas. Então, nessa modificação aí, que é uma coisa, por exemplo, que a gente vê muito acontecer com a Bíblia, né? Quando a gente vai traduzindo, chega uma nuance ou outra, fica diferente, mas a essência não se perde. Então, só para explicar por que talvez o jeitinho que eu mostre aqui, que é o jeito que eu mostro nos meus cursos, por exemplo, pode ser que não seja exatamente o jeito que você já viu até hoje, tá bom? Aô, Tadeu Macumbeiro! Ei, Vi, bem-vinda! Joãozinho tá na área? Espero que sim. Seja muito bem-vindo se você estiver aí, viu, João? Então, bom, explicada essa primeira parte, o que eu quero dizer é que, então, o Reiki, ele realmente é uma... Os princípios do Reiki são muito tranquilos, é por isso que as crianças também vão entender. Paloma Souto, espero a semana toda pela sexta-feira para esse momento com você. Renovo minhas energias da semana. Ai, que delícia. Eu me renovo só de ouvir isso, de verdade. Valeu, obrigada, querida. Tamo junto, viu? Virginia Obey, querida. Bem-vinda. Estamos precisando marcar nosso encontro, hein? Vamos que vamos. E aí, hoje especificamente eu queria abrir um parênteses aqui para a gente conversar, sobretudo com os papais e mamães na área, sobre um movimento que tem chegado até mim de algumas formas diferentes, através de pessoas diferentes e com um ponto em comum, que é a respeito das crianças nessa época de pandemia. E algo que vem muito em comum em todos esses comentários é a questão de repente as crianças estarem um pouco tristinhas, ou elas estarem um pouco com medo, ou até um pouco assim ansiosas e angustiadas, né? É normal, né, gente? É um momento que está sendo desafiador para todo mundo. Mas o que eu queria trazer essencialmente para a gente pensar juntos aqui é o seguinte: tudo bem que a criança se sinta assim, porque ela é um ser humano. Por mais que a gente às vezes queira reduzir a coisa, isso é coisa de criança, isso tem nada a ver, você tá viajando, isso aí vai passar. Ela tem o sentimento dela e naquele momento é importante que a gente tenha olhos de vê-la, ouvidos de ouvi-la e de fato a gente tenha um abraço para acolher esse sentimento da criança que muitas vezes ela não sabe o que é e ela não consegue acolher sozinha. Então eu acho que como responsáveis, como pais, enfim, é um papel importante que a gente faça, esse de acolher essa criança e até ajudar ela a compreender o que ela está sentindo agora. Agora, de uma forma geral, algo que eu acho que, assim, que é muito importante é a gente sempre lembrar que a criança ela acaba sendo muito ressonância energética de pai e mãe, né? Principalmente as com menos de 14 anos, porque até 14 anos os filhos estão sob a autoridade energética dos pais e, portanto, a ressonância energética é muito mais direta sobre os filhos. Então, se o seu filho de repente está morrendo de medo, para um pouquinho e reflete se de repente você não está vibrando esse medo o tempo inteiro,
e de repente lembra o neurônio espelho? Aquele que faz a gente repetir o que a gente vê? Se de repente por neurônio espelho seu filho não tá, na verdade, refletindo o que você tá sentindo. Ou se ele tá muito ansioso, ou se ele tá muito triste, enfim. E, por fim, uma coisa que eu penso é assim, outro dia eu li no jornal uma coisa que eu falei, gente, não é possível que as pessoas estão olhando por esse lado. Dizendo assim, como que vai ser depois dessa época para as crianças, porque essa época está sendo profundamente traumática para as crianças, está sendo um caos na vida das crianças. Eu falei, gente, peraí, sabe? Eu acho que tudo depende de percepção e é uma coisa que a gente vem conversando nas últimas lives aí, né? Tanto que a gente mudar a percepção, a gente muda a realidade. Então vamos pensar, realmente é um momento traumático para a criança? Ela está sendo, sim, retirada de, né, assim, como todos nós, retirada no dia a dia, de uma rotina, de uma coisa normal, e está sendo convocada a abraçar uma disciplina diferente, disciplina de tempo mesmo, disciplina de né, assim, com relação à escola e tudo mais, mas quem falou que isso é ruim? Né? É um desafio que a gente está vivenciando juntos e todo mundo está passando por isso. E outra, e se de repente você para e pensa assim, gente, aqui é um momento que muita gente gostaria de ter com os filhos. E de repente está tendo agora. E assim, sem precisar fazer uma grande decisão de, não, ou isso, ou meu filho, e de repente você está sendo colocado aí frente a frente com a sua criança, com o seu filho, com a sua filha, para ter esse tempo com ele ou com ela, né? É preciso tratar com naturalidade, mostrar a eles os pontos positivos e de maneira alguma sentir pena deles. Perfeito! A gente pode fazer ficar leve, não é fácil, mas é possível. Talvez diferente, não ruim, exatamente isso. E aí, o que eu penso? Se a criança de repente vira e fala assim, o que tá acontecendo? Sabe assim, pai, mãe, o que tá acontecendo? O mundo tá acabando? Não, filho, a gente está vivendo ou não, filha, a gente está vivendo um momento mágico em que o tempo parou, em que a mamãe e o papai, a mamãe, o papai não precisam sair de casa todos os dias igual era antes. E a gente está tendo um tempo de ficar junto com você. Olha que legal, que momento mágico. Então, meio que para finalizar essa parte, eu acho que assim, se vai ser mágico ou se vai ser traumático, depende realmente muito dessa percepção e de como a gente encara tudo isso. As crianças recebem a realidade muitas vezes a partir do filtro que a gente usa. Então vamos tomar cuidado com esses filtros que a gente está usando. Faz sentido? Desde a licença maternidade, nunca tinha passado tanto tempo com meu filho. Estamos aproveitando da melhor maneira possível. Tempo de reconhecimento. Andreive, perfeito. Tempo de reconhecimento. Isso, Vi. É isso aí, eu espero que realmente faça sentido. Tempo de reconhecimento, Andreive, porque eu acho que assim, é um reconhecer de fato. Talvez o filho não conheça o pai e a mãe, talvez o pai e a mãe não conheçam o filho, né? Talvez esteja tão terceirizado ali que agora que eles estão se havendo, isso pode ser sim desafiador, mas isso ao mesmo tempo é tão libertador, né? Conecta de uma forma tão profunda, não é verdade? E aí, assim, é interessante porque aqui hoje, inclusive, né, tem gente aqui nessa live que está encabeçando o projeto multidisciplinar na escola justamente para trazer para as crianças um momento de meditação, um momento de conexão, um momento de olhar para dentro, de abraçar os sentimentos, de entender o que está se passando, isso a nível escola. Eu acho isso muito interessante, isso é muito legal, perceber como que a escola está enxergando, além de um número, uma pessoa. Na escola da minha irmã, que é a Ju está no 3º ano e porque ela está com 18 anos, ela já está indo para o Enem. Tem aula que simplesmente não tem aula e o professor fica lá durante os 50 minutos, 1 hora de aula, conversando com eles, perguntando como é que vocês estão, o que vocês estão sentindo, como é que estão vocês, pessoas. E principalmente no 3º ano, oi Leléo, que bom você aqui. Principalmente no 3º ano, a gente sabe que a busca das escolas é por aprovação, né? Quer dizer que todo tempo é pouco, vamos fazer esses meninos tirarem 100 na redação, 100 nas provas, e não, eles estão preocupados com o humano. Então eu acho isso muito, muito perfeito, muito assim, muito acertado por parte da escola. E muito interessante por parte
de quem está encabeçando projetos como esses, que eu sei que tem gente aqui na live hoje. Então, assim, meu reconhecimento, e no que precisarem, contem comigo, porque eu acho isso muito precioso. Perspectiva que há tempos se perderam, a reconstrução da família. Exatamente. Ei, João, boa noite. É isso aí. Então, bom, dito isso, vamos voltar para o assunto da nossa live. E eu queria dizer para vocês que, assim como aqui no Brasil, conexão real dos professores com alunos, assim como aqui acontece isso, Thelminha, em outros países também já existe isso, né? Quem acompanhou aí o Congresso Internacional de Reiki, inclusive viu isso, viu na prática como é que funciona. Existe uma associação que chama ARCJ em Portugal, que é a Associação de Reiki para Crianças e Jovens. E eles fazem um trabalho de levar exatamente os princípios do Reiki para as escolas. Assim como tem lugares que trabalham a meditação, exercício de respiração, de relaxamento, em Portugal tem um projeto muito forte, muito grande, de levar o Reiki, os princípios do Reiki, para as escolas. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas crianças a partir de 7 anos podem até ser iniciadas em Reiki, no nível 1. Então isso é muito legal, assim, de já vir trazendo essa filosofia de vida, sabe? Essa leveza, essa forma de ser, já desde pequenininho, e vir plantando essas sementinhas nessas crianças. Então já vai ter uma surpresa aí para as crianças que estiverem aqui na live, para as crianças grandes, as crianças pequenas, para todas elas. Ah, Thaís tá tão bonita, que lindeza. Obrigada, Leléu. Você viu, né, Vi? Pois é. Ah, não, quem foi que viu? Thelminha. Exatamente. Ai, adoro. Então, e esse projeto lá de Portugal, inclusive ele já está em outros países, e esse mesmo projeto já era para ter chegado ao Brasil, mas no período da pandemia deu uma estacionada, mas parece que até dezembro, janeiro no máximo já vai estar acontecendo isso aqui também, né? Então a gente dá um pequeno, grande spoiler aqui na live, para mais ou menos vocês entenderem que bases que isso tá para chegar aqui no Brasil para as nossas crianças. Isso é legal demais, né? Os 5 princípios, então, na verdade, eles contemplam algumas atitudes para a gente buscar um maior equilíbrio ou a gente pode dizer uma felicidade, assim, né, de viver. Até mesmo numa oração que a gente faz para reikianos, a gente fala os 5 princípios do homem feliz e da mulher feliz também, né, gente? Que são esses 5 princípios que a gente vai tratar agora. E assim como o lema do Alcoólicos Anônimos, não sei se alguém aqui sabe, já ouviu, mas provavelmente sim, porque é algo muito difundido, né? Lembra que o Alcoólicos Anônimos, ele começa falando assim, só por mais um dia? Ou só por mais um dia eu não vou beber. Só por mais um dia. Só por hoje. Um dia de cada vez. Não tem algo nesse sentido? E no Reiki, todos os princípios começam com só por hoje. Por isso que o nome da live é isso, só por hoje, do Gokai Reiki para a vida. Então, tudo é só por hoje. E por começar com só por hoje, esses princípios já trazem para a gente algo muito importante que a gente tem trabalhado, inclusive, nas últimas lives, que é a questão do agora, de que tudo que existe é o hoje, de que tudo que existe é o agora, né? Que tudo que está ao nosso alcance e aonde a gente pode fazer diferente, onde a gente pode fazer melhor, onde a gente pode consertar, onde a gente pode plantar as bases do que será, é hoje. Então, eu acho muito interessante porque eles já começam trazendo exatamente isso, só por hoje. Então, quando a gente diz assim, por exemplo, sei lá, se você vira para uma pessoa que tem algum vício, por exemplo, olha, você, a partir de amanhã, você nunca mais vai fumar. Ou, a partir de agora, você nunca mais vai beber. Nunca mais é muito tempo para a nossa mente limitada. Lembra que a gente já falou sobre isso? A mente limitada, ela não consegue compreender. Quando a gente diz para sempre, quando a gente diz nunca mais, isso meio que escapa dos nossos sentidos. Pegar isso, a gente não consegue, a mente da gente é demais, aí a gente já desiste, a gente fala, não quero não, obrigada, pra sempre é tempo demais, né? Então, por isso que assim como lá nos Alcoólicos Anônimos e assim como tudo que a gente vem dizendo aí na nossa live, nas nossas lives ultimamente,
A grande raiz, assim, em que se ancoram os princípios do Reiki é exatamente esse estado de presença do só por hoje. Não intangível demais, exatamente. Nath, querida! Nath com 2 crianças lindas chegando na área. Ê, que linda! Então, lembra que eu falei semana passada que eu queria passar um videozinho para vocês, que era deixa eu colar o nome, da Mabel Cristina, que falava sobre o tempo? Eu fiquei devendo semana passada, mas eu queria mostrar para vocês esse vídeo agora, que é principalmente para a gente prestar atenção naquela parte em que ela diz assim: o tempo é somente uma miragem para nos dar a sensação de continuidade. Lembra que a gente falou disso semana passada? Então eu vou passar um videozinho para vocês assistirem, que é pra gente poder lembrar, pra gente poder assistir, na verdade, isso que eu comentei semana passada e acabei não mostrando. Vamos lá. Você é uma consciência eterna que viaja em busca de experiências. A viagem é longa, repleta de paisagens, estações e encontros. Você viverá cada um deles, leve o tempo que for. Terá toda a eternidade para isso. A eternidade não é tempo sem fim, é tempo algum. Só existe o presente, o agora. O tempo é só uma miragem para lhe dar uma sensação de continuidade. Por isso, não deve haver pressa ou ansiedade alguma. Apenas siga o seu caminho, de uma maneira leve e com pouca bagagem. Deixe para trás os excessos, como certezas absolutas e crenças empoeiradas. Fique apenas com o essencial. E o essencial é o que cabe no coração. Esteja aberto para o novo, sem preconceitos ou limitações. Olhe para tudo como uma criança sem malícia. Mantenha viva a capacidade de se encantar com tudo. Assim, você mantém intacta a sua pureza. Talvez lhe chamem de louco, mas não dê importância. O sistema nega e teme aquele que sai dos padrões. O homem corrompido classifica como loucura o que não passa de autenticidade. Sua confiança na vida será uma afronta aos covardes. Pode ser que tentem lhe enganar também. Afinal, um inocente é facilmente confundido com um bobo. Solte isso também. Deixe que sejam o que conseguem ser no momento. Ninguém conseguirá lhe roubar a única coisa de valor, a sua essência. A existência humana nesse plano é um grande teatro. Você só tem um papel a representar: você mesmo. Seu único compromisso é com a própria evolução. O resto é cenário. Legal, né? O resto é cenário. Uau! Voltamos ao nosso cenário original. Gostei, Idris. Segredo industrial. Esse era o videozinho que eu queria passar semana passada, exatamente para lembrar essa questão do tempo, que o tempo é só uma miragem para nos dar a sensação de continuidade. Então, para a gente entender que, de fato, tudo que existe sobre o que a gente pode, de alguma forma, ter um controle é o hoje, é o agora, né? Então, é com esse vídeo que a gente começa o Gokai Reiki, que são os princípios do Reiki, que em todas as falas, em todas as frases, se iniciam por só por hoje. Só por hoje, que em japonês a gente fala Kyo dakewa wa. Kyo dakewa wa. Vai, todo mundo repete pra gente aprender japonês com a tia Tatá. Kyo dakewa wa. É assim que se fala só por hoje. E aí, quando a gente diz só por hoje, quando a gente de fato segue os princípios do Reiki, só da gente repetir o só por hoje, 2 coisas a gente já começa a eliminar da vida da gente. A depressão, que é a gente estar apegado ao passado, e a ansiedade, que é estar apegado ao futuro. Então ela é muito simples, esses 5 princípios do Reiki são muito simples, mas são muito poderosos desde a raiz, desde o principinho, né? O primeiro princípio, então, eu vou colocar aqui para vocês, é esse daqui. Só por hoje não se zangue. Só por hoje não se zangue, ou positivando a coisa, porque às vezes é legal a gente não colocar
o não, né? Então, talvez a gente poderia colocar só por hoje sou calmo ou sou calma, né? E kyo da kyoa, Meire, daqui a pouquinho eu vou colocar na tela todos os nomes em japonês. Aí, se for o caso, a gente printa eles, porque eu acho que se eu for escrever aqui, eu vou arrumar uma confusão para escrever tudo isso. Mas é K-Y-O-D-A-K-E, kyo da kyoa, e W-A. Mas já vai ter todos aí, lindamente, tá bom? Então, o primeiro é, só por hoje não se zangue. E como é que é essa questão do não se zangue? Lembra que a gente conversou da raiva? Lembra que a gente falou que a raiva tem o ciclo, né? O ciclo da raiva, da gente contar até os 90 segundos, porque aí a raiva passa. E é muito importante a gente entender que a raiva, ela também é uma mola propulsora. É algo que nos traz aí uma questão da ação, do que traz a gente para uma ação muito... Às vezes é preciso sentir raiva para a gente sair do lugar, né? Mas o só por hoje não se zangue é no sentido de não deixar que o outro tire a harmonia da gente. É não deixar que de repente a gente acorde super bem para ir trabalhar e uma fechada no trânsito tire o nosso humor, né? Porque uma vez que só por hoje eu sou calma, eu não dou para o outro o poder de me tirar desse lugar da minha paz, né? Então, eu acho que esse primeiro princípio, ele é bem... Nesse sentido de entender que, assim, aconteça o que acontecer, o outro não tem o poder de tirar a sua paz, ele não tem o poder de te desarmonizar. E quando você se reveste da sua autoridade energética, quando você se reveste do seu poder de se ancorar na sua própria paz, aí você vai realmente se motivando e cada vez mais percebendo que o outro não tem esse poder e essa autoridade sobre você de tirar a sua paz, certo? Então esse é o nosso primeiro princípio. O segundo princípio é o Shinpai Suna, fala Shinpai Suna, que é o só por hoje não se preocupe. Deixa eu colocar ele aqui. Só por hoje não se preocupe. E o só por hoje não se preocupe, ele passa muito por aquela questão que a gente já conversou do campo das infinitas possibilidades, lembra? Que às vezes a gente está tão focado no como a gente quer que as coisas aconteçam, no como a gente quer que a solução venha até a gente, que a gente simplesmente trava e não deixa o universo nos surpreender ou trazer pra gente as soluções que já existem ali, né? Então é muito legal quando a gente traz como um segundo princípio o não se preocupe, ou positivando, só por hoje sou confiante, porque quando a gente confia que a resposta existe, é quando a gente foca no que a gente quer, mas a gente para de condicionar o como a gente quer que aconteça, né? E aí a gente entra naquele mantra do entrego, confio, aceito e agradeço, lembra? E ele é muito legal, ele é muito poderoso, esse mantra, porque realmente é isso, eu faço a minha parte e entrego. E eu confio que o universo me traga uma resposta, me traga uma solução, né? Então ele é muito poderoso nesse sentido. Aí eu queria até compartilhar uma... Amy, bem-vinda, querida! Uma coisa que aconteceu essa semana que eu achei assim muito legal. É bacana a gente falar na teoria, mas é tão precioso a gente ver na prática quando a coisa acontece, né? Que foi uma moça que foi fazer reiki, curso de reiki, perdão, comigo lá essa semana. E ela falou assim, Thaís, eu queria muito fazer o curso de reiki, mas eu não tinha todo o recurso ainda para poder fazer. Mas eu tava trabalhando, tudo bem. Eu falei, ok, devagarzinho eu vou juntar e tal, eu vou fazer lá o curso de reiki com a Thaís. Só que acontece que no meio da pandemia, a empresa dela demitiu um monte de gente, inclusive ela. E aí aquela fonte de recurso com que ela poderia contar já não existia mais. E ela falou, Thaís, o que eu sabia é que eu não queria pedir para minha mãe, eu não queria que ela fizesse para mim, né? E pagasse para mim. E aí, nisso, o que eu fiz? Eu comecei a pensar em soluções e tal, mas o que eu sabia era que eu queria fazer o curso. Ou seja, ela só focava no quê? Eu quero fazer o curso, eu quero fazer o curso. Pois... Vocês não vão de acreditar, porque eu falei, não, mentira, é muito legal ver a coisa em ação, né? A confiança da gente em ação.
Do nada, um amigo dela chegou para ela com uma guitarra que era dela e que estava na casa dele há 6 anos. Ela nem lembrava mais dessa guitarra. E guitarra mais antiga, para os entendedores aí da área, dependendo do modelo, vale um valor legal, né? Pois ele chegou com essa guitarra lá e falou, olha, é sua, não é? Eu tava arrumando as coisas lá, você não se importa? Ela, nossa, arrasou. No mesmo dia ela divulgou, anunciou, né, a guitarra. Ela falou, Thaís, não virou o dia. Naquele mesmo dia uma pessoa quis. Ela falou, eu acho que eu pedi um valor justo. E além de tudo, a pessoa pagou para ela à vista. Ou seja, chegou para ela o recurso que ela precisava. Mas olha da onde que foi surgir isso. Se ela ficasse assim, ai meu Deus, ai o como que eu tinha que era pegar o do meu salário, eu não tenho mais, né? Então e agora? Agora eu não consigo mais. Ela não focou no como, ela focou no quê? E aí o universo surpreendeu trazendo uma guitarra como solução, né? Então eu acho isso muito legal da gente trazer e perceber que na prática de fato acontece quando a gente confia. E aí a gente vai para o terceiro, que é o só por hoje, seja grato, seja grata, né? E esse seja grata é uma coisa muito legal, porque assim, a Adri mesmo, ela traz isso no coaching, ela fala muito sobre isso, que é assim, quando você para, por exemplo, para agradecer, quando você para, vamos dizer assim, para ter o seu momento de oração, tá? Você vai conversar com Deus, você quer ter aquele seu momento. De repente você vira e fala assim, ai Deus, eu queria isso, eu queria aquilo outro, e eu também queria aquilo outro mais, e aí eu queria mais aquilo outro, mas eu ainda não tenho isso, tananana. Ei Fred, boa noite. O que você tá fazendo eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. O que você tá fazendo é cada vez mais manifestar e fortalecer a escassez na sua vida. Porque mais e mais e mais você vai focando em escassez quando você diz eu queria isso, eu queria aquilo, ainda não tenho, não. Ao contrário, quando você, ao rezar, ao ter esse seu momento aí de oração, você começa por agradecer, você fala, eu agradeço porque eu tenho isso, eu agradeço porque eu tenho aquilo, eu agradeço porque eu já tenho isso e aquilo outro, eu agradeço porque tal e tal coisa já se manifestaram na minha vida. E aí o que você está fazendo é reforçando a abundância que você já tem na sua vida. E isso é uma chave que muda absolutamente tudo, porque você para de vibrar em escassez e passa a vibrar em abundância, né? Por falar em gratidão, olha só, queria mostrar uma coisinha linda aqui que talvez você já tenha visto essa semana, que são os potinhos da gratidão, que a Mari e a avó dela, a dona Ermelinda, elas estão fazendo, e agora a gente está aí com essa parceria, com essas duas queridas, com esses potinhos da gratidão lá na Spirale. Então, assim, realmente eu acho que é um convite para a gente começar a olhar para o lado bom de tudo e encontrar cada vez mais, diariamente, mais e mais motivos para agradecer. Esse é o nosso terceiro princípio do Reiki, né? E que finaliza, na verdade, aquele mantra que a gente começou. Entrego, confio, no segundo princípio. Aceito e agradeço. É esse agora, esse terceiro princípio do Reiki, né? Ah, não falei o nome dele em japonês. É o Kanshashite. Kanshashite. Ok? Depois a gente passa, então, para o quarto princípio, que é o só por hoje, seja honesto. Só por hoje seja honesto, só por hoje seja honesta. Gyo Hageme, que fala esse. Gyo Hageme. E é muito interessante, exatamente, Meire, enxergar os pequenos e grandes milagres que nos acontecem diariamente. Perfeito. Gratidão é tudo. Sou muito grata. Sou muito grata por ter inspirado no meu viver. Ô, lindeza. A gente que é muito grata por ter essa conexão tão preciosa, viu? De verdade. Gratidão, gratidão, gratidão. E, bom, só por hoje seja honesto, seja honesta. Gyo Hageme. E, na verdade, o que é que esse princípio nos traz? Seja honesto, seja honesta, antes de mais nada, com você mesmo e com você mesma. Porque uma vez que você é consonante com a sua essência, uma vez que você age de acordo com seus princípios e com a sua verdade, uma vez que você se respeita a partir deles, porque você pratica o respeito com você mesmo, automaticamente
O outro também vai te respeitar por isso e automaticamente você vai ser honesto com o mundo lá fora, né? Então eu acho muito interessante a gente entender que a honestidade começa dentro. Eu sempre falo a verdade. Nossa, eu nunca traio a confiança de ninguém. Ok, mas você diz as verdades que são verdades para você? Você de fato nunca trai o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de dizer? Então, realmente eu acho que a honestidade é algo que começa dentro. Antes de mais nada, é preciso ser honesto com nós mesmos, né? E algo muito legal com relação à honestidade, que eu sempre falo também com o pessoal que faz curso lá na Inspirali de Reiki, é: tenha valores absolutos. Como assim? Valores absolutos no sentido de falar assim, olha, eu não mato, eu não vou roubar, eu não vou ser desonesto, porque isso é meu, porque isso é um valor meu. E não é porque existe uma lei que diz que se eu matar eu vou ser preso, que se eu roubar eu não sei. Não. Valor absoluto é você ter um valor, é você ter algo que você acredita e que você não arreda o pé. Aquilo ali é um valor absoluto, isso é seu, isso te define, isso é a sua essência. Por outro lado, não tenha certezas absolutas. Em que sentido que eu digo isso? Por exemplo, com relação à política, né? Quantas pessoas a gente vê brigando, terminando amizades, enfim, relações de família, etc., por briga de política. E aí, chega ano que vem, aquele ou aquela candidata muda de partido. E aí você vai fazer o quê? Você vai mudar de ideia? Você vai fingir que não viu para manter a razão diante de quem você brigou? Enfim. Da mesma forma, por exemplo, você toma uma decisão, sei lá, vamos dizer, você vê alguém falando assim, eu não como mais carne. Aí você vira e fala assim, nossa senhora, mas que frescura esse negócio de não comer carne, pra que isso e tal? Não dá 3 meses, algo acontece na sua vida e você se vê não comendo carne. E aí? E aquela certeza absoluta que você tinha que aquilo era só firula? Que era só, nossa, que nada a ver. Tá você fazendo aquilo. Então, com relação à honestidade, que ela comece em você e que você tenha sempre valores absolutos, mas certezas flexíveis, tá bom? Valor não, ok, mas certeza dá pra ser mais flexível, né? Até porque a gente muda de ideia e que bom que a gente muda de ideia, muitas vezes, porque isso também é crescer em muitos sentidos, né? Faz um ano, Fred. Sim, Ana, exatamente. Sofre por isso, mas não abre mão dos princípios. Costuma dizer que não se prostitui. E é exatamente isso. Eu acho que é a ideia de você não prostituir a sua honestidade, né? Os seus valores, eles são seus, você sabe o valor que eles têm. E ponto, isso não se discute, né? Perfeito. Bom, e por último, o quinto princípio é o só por hoje seja gentil. E só por hoje seja gentil que fala Stonishin Shetsuni. Stonishin Setsuni. Esse é o só por hoje seja gentil. E algo muito legal, depois a gente vai até fazer uma live aprofundando mais sobre isso, é a gente entender que como é que eu vou ser gentil com essa pessoa? Essa pessoa é uma porta, Deus me livre. Essa pessoa não tem diálogo com ela, essa pessoa para e observa, porque por espelhamento, o outro, ele, principalmente o que mais te desafia, talvez seja o que mais te transforma. Porque aquela pessoa, ela tá ali na sua vida como como alguém que é um grande mestre para você, né? De alguma forma. Pode estar ali te ensinando muitas coisas. Então, quando você é gentil com o outro, de alguma forma, através dele, você está sendo gentil com você mesmo. Através do espelhamento, talvez você queira, não sendo gentil com o outro, não ser gentil com você mesmo, com o que você enxerga de seu no outro. Então, assim, esse ser gentil, eu acho que ele passa muito por aquela questão de, assim, olhar para o outro e saber, de fato, ser grato, honrar o outro e abençoar o outro. Não quer dizer que, pois a pessoa errou feio comigo e agora eu vou sair perdoando tudo. É diferente. Ser gentil é conseguir enxergar no outro uma fonte de aprendizado, uma fonte
de alguém que realmente naquele momento é uma pessoa que te ensina muita coisa, que aprende muita coisa com você. Então, ao invés de jogar pedras, a gente passa então a mudar essa chavinha e a trazer realmente uma atitude de gratidão, de honra com relação àquela pessoa e de, a todo momento que a gente pensar naquela pessoa, a gente mentalizar que a gente abençoa aquela pessoa, porque querendo ou não, por mais desafiador que seja, aquela pessoa é um grande mestre pra gente, tá bom? Então a gente chega assim no nosso quinto e último princípio do Gokai Reiki, que é o só por hoje, seja gentil. Então vou mostrar pra vocês, agora sim, Meire, olha aí, os 5 princípios do Reiki em japonês. Apenas hoje é o Kyo Dakewa. Sem raiva, ou seja, calmo, e Karuna. Sem preocupação, ou eu confio, Shinpai Suna. Seja grato, sou grato, Kanshashite. Faça as suas obrigações, que na verdade é uma variação do seja honesto, é o Gyo Hageme, e o seja gentil é o Shitonishin Setsuni. Viu que lindo? Aula de japonês. Perfeito, tô vendo o que vocês estão escrevendo aí. Sim para os outros tem que ser um sim para você também. Por isso a importância de começar a honestidade aqui dentro. Gentil é saber perdoar, sim, perdoar no sentido de se libertar e não necessariamente de sair por cima, passando por cima dos seus próprios valores e se machucando aí no caminho, né? Perfeitamente assim, muito bom. Tudo ok até agora? Aprendidos os princípios, aprendido o japonês, tudo lindamente, ok? A nossa mentalização hoje vai ser mais curtinha, vai ser bem leve, como essa live de hoje está sendo também. Mas em seguida da live eu vou colocar aí o que eu falei que é para as crianças, porque realmente é eu acho que é algo bem legal para a gente começar na brincadeira a trazer para essas nossas crianças aí, né? Então eu vou apagar minha luz para a gente poder fazer a mentalização. Quem ainda não pegou a água, corre lá e pega. Ei, Lu! Ravi tá na área. Chama ele para ele participar agora. Eu vou apagar minha luz e a gente já começa, tá bom? Ângelo também na área, todas as crianças queridas. Vamos lá. Algo que eu vou hoje sugerir para vocês é manter as mãos assim, ó. Como se fosse em formato de prece. Na frente do coração, com o dedão, ó, dos polegares, com os polegares tocando aqui em cima do coração. Tá bom? Isso, Lu, vai lá. Isso chama posição gachô. Daqui a pouquinho eu vou passar um outro videozinho e vocês vão ver o que é que a pessoa fala de posição gachô. É isso, ó. Posição gachô, tal como o Mikao nos ensinou, o Mikao Usui, né? Então, desse jeitinho, mantenha a mão assim na frente do peito, fecha os olhos e vai inspirando bem profundamente, trocando a respiração rasa pela profunda, inspirando fundo, relaxando todo o corpo, deixando a sua energia se acalmar, relaxando da cabeça aos pés e deixando que a energia Reiki vá chegando agora até você, até o seu copo, a sua garrafinha de água. Que a energia Reiki vai chegando agora a todas as pessoas que manifestaram a intenção de recebê-la. E simplesmente vai deixando que a energia do Reiki te envolva, te abrace e te abençoe. Então vai se voltando para dentro, se conectando com a sua essência. E vai começando a mentalizar e a visualizar o seu coração como um grande terreno que você vai arando, limpando para preparar para um plantio. Você vai retirando todo o mato, toda a erva daninha, toda a pedra e vai removendo a terra, adubando, preparando essa terra, tornando essa terra fértil e pronta para receber as sementes. E então, uma a uma, você vai
fazendo pequenos sulcos, buraquinhos nessa terra, e vai plantando agora no seu coração 5 sementes especiais para que elas floresçam em você. A semente da calma, a semente da confiança, a semente da gratidão, a semente da honestidade e a semente da gentileza. Com muito carinho, uma a uma, vai pegando cada uma delas, vai afofando a terra e vai depositando uma a uma essas sementes. Aguando em seguida, jogando água, essa água aí do seu lado, que já recebeu a energia Reiki, e vai permitindo que a terra do seu coração envolva essas sementes e permita que elas germinem uma a uma, se tornando lindas flores dentro de você, enquanto você repete mentalmente: hoje, só por hoje, sou calmo. Hoje, só por hoje, sou confiante. Hoje, só por hoje, sou grato. Hoje, só por hoje, sou honesto. Hoje, só por hoje, sou gentil. Guarda essas sementes, essas palavras no seu coração, para que você as repita diariamente, sempre que possível, pela manhã, à noite, e sinta dia a dia essas sementes germinarem, crescerem e se tornarem grandes árvores, fortes, robustas, profundamente enraizadas na sua vida, ao mesmo tempo se manifestando em singelas e delicadas flores a cada momento dentro de você. Vai inspirando, se conectando à vibração de cada um dos princípios do Reiki, da calma, da confiança, da gratidão, da honestidade, da gentileza. E no seu tempo, vem voltando, vem despertando, sentindo que essas sementes já começam a enraizar e a crescer dentro de você. Inspira fundo e no seu tempo vem despertando em todos os sentidos. Inspira fundo, vem voltando. E ao beber a sua água, sente como se você aguasse essas sementes, essas raízes, essas árvores e essas flores dentro de você. E é exatamente essa flor que está aí agora na sua tela, que passa a enfeitar o seu coração, a sua mente, a sua alma, a partir de hoje. A flor do só por hoje sou calmo, sou confiante, sou grato, sou honesto e sou gentil. E são os 5 princípios do Reiki. Contemplem essas flores e em um instantinho eu vou acender a luz e já volto. Muito bem, esses daí são os 5 princípios do Reiki. E agora, para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês o videozinho para as crianças. E eu acho muito interessante esse videozinho, porque ele é em português de Portugal, mas é muito tranquilo de ouvir e decorar, talvez, adaptar para o português brasileiro e começar a praticar na brincadeira com as crianças, porque ele é muito legal, ele traz realmente os 5 princípios para virar uma musiquinha e você ir começando a introjetar no dia a dia do seu filho, da sua filha, da sua criança, tá bom? Então, quem for voltando vai bebendo a água,
E vamos assistir esse videozinho aqui, sobretudo as crianças. Bora lá, criançada! De manhã ao acordar e à noite quando vou dormir, os princípios gosto de recitar para ter o coração a sorrir. Coloco as mãos em posição gachô, tal como o Mikau nos ensinou. Fico concentrado a meditar, respiro fundo e vamos lá começar. Hoje, só por hoje, sou calmo e sinto que sou capaz. Agradeço tudo que tenho, as coisas boas e até as más. Faço as tarefas com alegria, sem pensar que é um castigo. Dou-me bem com toda a gente, só por hoje sou um bom amigo. Lembra-te, de manhã e ao deitar, colocas as mãos em posição gachô. Sentes uma alegria no coração. Concentras-te e recitas os 5 princípios. Hoje, só por hoje, sou calmo, sou capaz, agradeço tudo, faço as tarefas com alegria e sou um bom amigo. Hoje, só por hoje, sou calmo e sinto que sou capaz. Agradeço tudo que tenho, as coisas boas e até as más. Faço as tarefas com alegria, sem pensar que é um castigo. Dou-me bem com toda a gente, só por hoje sou um bom amigo. Os 5 princípios por Marta Silva. A Marta Silva, que é exatamente essa pessoa, Thelminha, que você ouviu no congresso, que cantou aqui também. Ela foi a que cantou lá no congresso. Ela é da associação que eu falei, né? De Reiki para crianças e jovens lá de Portugal. E que bonitinho o Gu rugindo. Ai, que lindeza, tá vendo? Brincando. Eles começam a gostar da musiquinha, vão trazendo, incorporando esses princípios que são um pouquinho diferentes, sim. Porque talvez você falar, hoje, só por hoje eu sou honesto, talvez a criança não tenha uma percepção de captar, de fato, todo o contexto do que quer dizer, né? Então, eles vão em termos mais fáceis, mais que a criança apreende de uma forma mais tranquila, mais leve, né? Eu vi Ravi, gente, Ravi é caso à parte, ele é bonitinho demais. Vocês amaram? Ei, Ravi, um beijo, querido. Beijo pro Gu, pro Ângelo, pra essas crianças lindas, o João, essas crianças lindas que estão com a gente aqui hoje. E de fato, a gente diz que a gente está na era da energia e não é à toa, gente. Essas crianças, elas nos surpreendem de uma forma assim, você fala, mentira que uma criança fala isso. Fala, né? Porque as crianças já estão conectadas no outro nível, os chakras das crianças são muito mais abertos e captam muito mais coisas que de repente a gente fica ali, ó,
até compreender, elas já digeriram tudo e já estão colocando em prática na vida, né? Então, achei também uma gracinha quando eu vi no congresso e também quando eu descobri essa versão aí com desenho. Por isso que eu falei que era um presente para as crianças que estão precisando tanto aí, né? A gente tem visto em muitos momentos, em muitos sentidos, o tanto que elas estão precisando de um tempinho para ser leve. Então, que essa live possa ser essa leveza aí de alguma forma. Vai ficar gravada, então se quiserem colocar depois para as crianças ouvirem. Tem o link também no ARCJ. Só jogar ARCJ no YouTube. Não dá para salvar porque é conteúdo para criança, né? Mas dá para compartilhar e deixar numa pasta, num grupo seu com você mesmo e praticar isso aí diariamente com as crianças. Amei a live, só por hoje, tudo de bom. Que legal, muito bom. E é esse mesmo convite, sabe? Que a gente esteja sempre nesse momento presente, que a gente convide também essas nossas crianças todas para que elas estejam junto com a gente aí, nesse lugar, nesse hoje, nesse aqui e agora, né? Simplesmente trazendo esses 5 princípios e essa leveza no coração, né? Delícia, né, Grazi? Bem leve mesmo, era a ideia de hoje. Sim, Thelminha, eu vou te mandar depois, sim. Bom, então eu acho que o recado para hoje é isso. E só uma coisa. Eu vi muita gente falando que ficou com as mãos quentes e eu não sei se eu li todos os comentários, mas de todos que eu li eram reikianas falando que estavam com as mãos quentes. E vocês já sabem por quê. É o Gokai, e toda vez que a gente repete o Gokai, sobretudo em japonês, ele tem um poder muito grande de ativar a energia Reiki na gente, né? Como a energia Reiki nos preenche, do coração passa para os braços e aí para as mãos esquentam mesmo. E isso é quase que automático que acontece em nós reikianos e reikianas, né? Lindamente assim. Isso, Mi, ensina para os seus alunos. Grava uma versão disso em francês pra gente, quem sabe, na nossa live de Le Serene. Ai, que delícia, gente. Adoro. A música é demais. A música eu acho que ela embala de fato, assim. Crianças, né? As nossas crianças interiores também. E realmente é muito precioso. Eu espero que vocês tenham gostado, que as crianças também tenham gostado. Depois eu quero feedback, viu? Ravi, Gu, Ângelo, João, quem mais? Todas essas lindezas de crianças que estão aí na área, tá bom? Então vamos tirar nossa cartinha. Dalba ficou quente também, ela é outra reikiana. Só reikiano ativando as energias aí agora. Meire, não sei se você tá aí, mas viu aí os princípios todos em japonês? Se não tiver conseguido printar, me fala que depois eu te envio, tá bom? Ah, que lindeza. B também, o B é uma lindeza, outra lindeza também. Mostra assim, ele vai gostar. Ah, seus filho de reikiano é reikiano, gente. Então vamos lá, minhas cartinhas auditadas. Ui. E foi. Ó, de cabeça para baixo. Perseverança. Permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos. Confiar no caminhar apesar das adversidades. É a coragem de acreditar em quem se é, no que se quer. É a coragem de ser fiel ao que se acredita, ao seu próprio coração. É seguir com a firmeza da verdade e com a força da fé. Só por hoje. Assim é. Lindo, né? Adorei. Então é isso, queridos e queridas, muita gratidão por mais um dia. Tirei do colo, tirei do coração. Muita gratidão por mais um dia, por mais uma live. Crianças queridas, espero que vocês tenham gostado de coração. Um beijo de muita luz, de muita gratidão. Só por hoje, tudo isso. E também só por hoje, mais uma vez, muita, 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 muita gratidão. Que bom que fez sentido para você, Paloma, e Nath, e todo mundo, e todas essas pessoas queridas que estão aqui. Exatamente os 5 princípios dito de outra forma, mas que sempre tocam aí no coração, né? Um beijo, muita gratidão para cada um e cada uma de vocês. E semana que vem tem mais. Beijocas de luz, namastê.